Salve galera, beleza? Pessoal, aqui é o professor Thiago, de Literatura e Redação, e hoje a gente vai dar continuidade à escola literária que a gente começou, na outra aula, que é o romantismo. Então lembra que eu disse para vocês que o romantismo tem uma divisão, em duas grandes frentes. A frente da poesia, a gente chama de gerações poéticas, que são três, e a parte da prosa, que também são três tipos de romances em prosa. Então a parte da poesia, lembra que a gente viu, é dividida em três gerações. A primeira geração é chamada nacionalista, indianista, exaltando a natureza, como o principal representante Gonçalves Dias. Vai ter a geração ultrarromântica, que é a geração da morte, do mal do século, do escapismo, que vai ser a geração do Álvares de Azevedo, do livro Noite na Taverna. E a geração do Castro Alves, que é a geração condoreira, a poesia dos escravos e a crítica à escravidão, aos navios negreiros. Então essas gerações poéticas, a gente fala especificamente da lírica romântica, tá? Sempre muito subjetiva. Agora então a gente vai entrar na prosa romântica, tá? O que seria essa prosa romântica? As histórias contadas em forma de novelas, tá? Por que novelas? Porque lembra que no século XIX, os maiores leitores que tinham aqui no Brasil, que ficavam especificamente no Rio de Janeiro, eram os burgueses. Era a classe leitora, sobretudo mulheres e estudantes do Rio de Janeiro, tá? E onde que eram publicadas essas histórias? Em folhetins, pequenos jornais, diariamente e semanalmente publicados. Então todo mundo ficava muito ansioso para ver o próximo capítulo, daquele livro lá. Então por isso que esses livros, normalmente, quando a gente pega eles hoje, eles têm capítulos muito curtos, Eles passam de 100 capítulos, porque diariamente era publicado um novo episódio, Então todo mundo ficava ansioso para querer comprar o próximo para ler também. É basicamente o que acontece hoje com as telenovelas que a gente assiste na televisão. Mas naquela época a gente não tinha cinema, fotografia, rádio, internet, nada disso. Então era basicamente um folhetim impresso. Esses romances, então, nós dividimos ele em três tipos de romances, tá? A gente pode chamar de prosa romântica, pode chamar de romances de costume, pode chamar de romances de folhetins, tá? Tem vários nomes. Mas, basicamente, por que é em prosa? Porque ele é contado em parágrafos, tá? Que chegam até o final da linha, e ele é narrativa, uma narrativa extensa. Por quê? Porque tem personagens, tempo, espaço, narrador, tá? E esses elementos de uma narrativa estão todos compostos dentro desses romances. Então, o primeiro romance que nós temos, que caiu muito no gosto do público da época, é o romance indianista, que se parece muito com as gerações indianistas. Tá? Cuidado para não confundir. A geração indianista do Gonçalves Dias é uma geração poética, lírica, só poesia. Agora a gente está falando de romances, são histórias, tá? E coincidentemente a primeira geração poética também se parece com o primeiro romance, romance de costume, que é o romance indianista. Esse romance indianista, a gente tem praticamente no Brasil três, tá? O grande escritor dos romances aqui no Brasil é o José de Alencar, e é o José de Alencar que escreve esses três romances indianistas, que é o Iracema, o Guarani e o Ubirajara, tá? Com um destaque para Iracema, que vai ser a história basicamente de uma Índia com um colonizador português, o Martim. Há um relacionamento entre eles. Meio que isso não pode acontecer, porque teoricamente é um branco, e uma Índia latino-americana, seria um conflito de culturas. Mas é muito bela a obra, ela é muito poética nesse sentido. Por quê? Porque o amor deles supera tudo, eles ficam juntos. A Iracema acaba tendo um filho, que é o Moacir, e o Moacir representa então na história a junção dessas duas culturas, a europeia e a brasileira. Apesar da Iracema morrer no final da obra, estou dando um spoiler já, mas é necessário falar isso, por quê? Porque quando, normalmente nesses romances românticos, tá? E não é pleonasmo isso, romance romântico é porque pode ter romance realista, o romance moderno. Quando nesses romances românticos o personagem ele faz alguma coisa errada socialmente ou religiosamente, ele normalmente é punido, tá? E nesse caso ela fez uma coisa errada porque houve um relacionamento fora de um casamento e de duas culturas opostas. Então por isso que ela teve que morrer no final, para a gente poder falar assim, por exemplo, ela santificou a alma, por assim dizer, e deixou a carcaça do corpo podre, por assim dizer, porque o corpo não presta no romantismo. Para o romantismo o corpo não é importante. O importante é a moral, é a ética, é o que está interno, a alma, o espírito da pessoa, tá? Então esses romances são os principais indianistas, o Guarani, o Ubirajara e Iracema. O outro tipo de romance importante para a época veio o romance urbano.
Romance urbano também com destaque no Zé de Alencar, né, porque ele faz uma trilogia aqui no Brasil conhecida como a trilogia urbanista, que já são histórias que se passam onde? Na cidade. Os romances indianistas, como o próprio nome diz, gente, eles acontecem em tribos indígenas, né, comunidades indígenas, então a floresta é o cenário. E normalmente a colonização portuguesa é o tempo. Está acontecendo lá em 1500 as histórias indianistas. Agora, as histórias do romance urbano não, elas estão acontecendo durante o século XIX. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro no século XIX? Né? Nós estamos ainda na monarquia, né? O Brasil Império, nós estamos na chegada da família real em 1808, e depois a independência do Brasil em 1922, só que esses romances urbanos vão retratar a vida do burguês do século XIX. Como que é a vida de um burguês do século XIX? Aí das festas, aqueles grandes salões, os casarões, aquelas roupas todas chiques, né, da moda europeia, aquelas roupas enormes e vestido das mulheres, os fracos, os ternos dos homens, os saraus que eles faziam nesses lugares que eles saíam. Então, basicamente, o romance urbano ele vai apresentar a cidade do Rio de Janeiro, tá? A burguesia da cidade. Então você vai ver lá as praias, as praças, os teatros, as óperas que tinham, né, os passeios desses burgueses. E os três romances muito famosos para essa época do Zé de Alencar foram o Diva, o Lucila e o Senhora. No Senhora, né, ele vai fazer uma crítica muito ferrenha aos relacionamentos arranjados, que era muito comum, né, naquela época as pessoas se casarem simplesmente para preponderar a herança. Então a protagonista, que é a Aurélia Camargo, né, uma mulher muito pobre, apaixonada por um homem também muito pobre, o Fernando Seixas, o relacionamento deles não dá certo porque o Fernando Seixas era um baita de um interesseiro, né? E é engraçado ele ter essa característica porque ele vai quebrando o herói romântico. Porque normalmente o personagem masculino, né, do romantismo, ele é muito perfeito, ele é muito idealizado, ele é um cara muito ético, né? Um cara cheio de morais, ele lembra muito o cavaleiro medieval, né? Por isso que alguns dizem que o romantismo puxa as características lá de trás, tanto do homem, da figura masculina do cavaleiro medieval, quanto da mulher, daquela donzela lá atrás, né, do amor de vassalagem. Eles têm essas características do ser perfeitinho. E na história, então, Fernando Seixas, ele se deixa corromper porque ele é um materialista, né? Ele quer dinheiro, ele quer se casar com uma mulher rica, e a Aurélia, que é o amor da vida dele, não é rica. Porém, durante a história, ela acaba recebendo uma herança. E para se vingar dele, então, o que ela faz? Ela pede, né, para que o padrinho dela convença o Fernando Seixas a se casar com uma mulher muito bela, né, essa é a garantia, muito bela e rica. Só que ele não vai descobrir quem é até o dia do casamento. Quando há o casamento, ele então acaba descobrindo que essa mulher, né, a quem ele aceita, na verdade, casar por dinheiro, porque o padrinho dá o dinheiro para ele, então, né, ele acaba aceitando isso, né? Ele acaba descobrindo que essa mulher é a Aurélia, que é a mulher que ele tanto amou, e ele fica muito feliz por isso. Porém, ele não percebe que a Aurélia fez isso só para se vingar, e ela diz para ele: na verdade, eu só te comprei, né? Você não vai nem me tocar, nós vamos dormir em quartos separados, e para a sociedade nós vamos mostrar que somos pessoas, um casal muito perfeito, só para a sociedade, mas aqui dentro de casa nós não vamos ter nada. E se você quiser se separar, você vai ter que comprar a sua liberdade, né? Me devolvendo todo o dinheiro que você recebeu ao se casar comigo. Então olha só a crítica, né, do Zé de Alencar já nessa época. Por isso que a gente fala que esse livro, ele foge um pouco ao romantismo. Por quê? Porque o que ele está criticando especificamente ali? Ele está mostrando que muitos dos relacionamentos naquela época, eles eram por interesse. E muitos dos escritores não falavam isso. E isso ficava implícito, né? Ficava escondido, era fantasiado. E o Zé de Alencar já está criticando isso. Por que então essa história ainda pertence ao romantismo? Sendo que tem essa crítica, né? Por causa do final dessa obra. O final dessa obra, ela termina como quase todos os outros finais de romances. Termina feliz, porque a Aurélia e o Fernando se resolvem, né? Eles se perdoam, se desculpam e acabam vivendo felizes para sempre. Então isso nos romances românticos é muito comum, pode acontecer vários problemas, mas no final eles acabam ficando juntos e tudo é salvo. A pessoa que foi ruim vai se dar mal, né, porque ela precisa ser punida, e a pessoa que foi boa, e se ela tem uma atitude boa, uma integridade boa dentro dela, ela vai se dar bem, vai ser recompensada. Isso nós chamamos de maniqueísmo, tá? É como os opostos da sociedade. O bem sempre vai se dar bem e o mal vai sempre se dar mal. É como acontece muito nas histórias dos super-heróis, né? O herói vai se dar sempre bem e o vilão vai se dar sempre mal. Isso acontecia muito nos romances românticos. E o final feliz de todas essas histórias nós chamamos de carnavalização. É como se o final das histórias sempre terminasse em festa, oba-oba, né? Sempre uma carnavalização, tá?
E a outra história do romance urbano também muito importante é a história da Lucila, que é basicamente uma protagonista que vai ser dentro da obra uma prostituta. Então é muito incomum você encontrar uma protagonista feminina prostituta, né? Como assim? Então o Zé de Alencar lança esse livro exatamente para impactar as pessoas naquela época. Também é um livro chamado de pré-realista por isso, né? Porque a crítica já começa a aparecer. E na história Lúcia, por isso que eu disse lá na história da Iracema, né? O que acontece com ela no final? Ela acaba engravidando fora de um casamento, por isso. Ela acaba morrendo, né? E o corpo dela acaba sendo o próprio túmulo do filho. No final da obra isso apresenta-se, né? O filho, a barriga serviu como túmulo do filho. Por que ela teve que morrer no final da obra? Mesma coisa que acontece lá na Iracema, porque ela precisa santificar o corpo, ou a alma, a integridade dela permanece boa, então em nome do amor tudo é resolvido, mas o corpo dela, que é o corpo pecaminoso, né? A carcaça, tem que ir embora para poder acabar com um final feliz. Mesmo terminando desse jeito, esses romances urbanos, gente, mesmo terminando com essa morte dos protagonistas, né, a gente tem que lembrar o seguinte: não é uma morte vista como algo ruim. A morte é descrita ali como algo bom, no sentido de estar fazendo com que as personagens recuperem a sua integridade em nome do amor, e para isso o corpo tem que ir embora, tá? E aí o terceiro e último tipo de romance é o romance regionalista. É um romance que não caiu muito, né, ao gosto do público da época, porque era muito distante dos leitores, dos burgueses. O romance regionalista, ele vai falar das outras periferias do Brasil, né? Que, por exemplo, o gaúcho, o garimpeiro, o sertanejo, que fala do Nordeste, né? O gaúcho do Rio Grande do Sul, o garimpeiro de Minas Gerais, eles vão pegar outros focos. E, de novo, o Zé de Alencar vem com o destaque ali. Esses romances normalmente vão retratar as regiões que até então não eram retratadas do Brasil. É como se as pessoas que vivessem no interior do Brasil estivessem falando o seguinte, né? Nós também existimos, nós também somos brasileiros e nós também pertencemos à identidade nacional. Por que vocês não nos representam também? Porque só representam as pessoas que estão na cidade. E aí então esses escritores começam a representar essas regiões, tá? Um destaque especificamente para duas grandes obras, né? A Inocência e o Tio com L, do Zé de Alencar. E a gente vai ter depois as figuras masculinas em maior destaque, né? O sertanejo gaúcho e o garimpeiro dos romances regionalistas. Como saber então a diferença desses três romances? Aparece a figura do indígena, do índio, idealizado na floresta, romance indianista. Aparece a figura de uma mulher ou de um homem, normalmente em lugares da cidade, em festas, salões, romance urbano. Aparece o cenário de um campo, de uma fazenda, no interior, do sertão, de outras regiões interioranas do Brasil, né? Às vezes habitada por um sertanejo, por um caboclo, aí você tem um romance regionalista. Desses romances, então, a gente tem um grande destaque também para um livro chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que a crítica literária encaixa o Memórias dentro, gente, do romance urbano. Aí a gente vai ter um problema, por quê? O Memórias de um Sargento de Milícias é um dos livros excepcionais dessa época, porque ele foge a todos os padrões românticos. Primeiro que você vai ter um protagonista masculino fora do comum, né? Ele é muito pior que o Fernando Seixas, por exemplo. Por quê? Ele já nasce todo errado, né? A mãe o abandona, o protagonista que é o Leonardo Pataca, e ele não vai dar certo em nada. Ele não vai dar certo na igreja, né? Ele descobre que o padre tem uma amante, fala para todo mundo. Ele não vai dar certo na escola, porque prega a peça nos professores. Ele não vai dar certo em lugar nenhum, né? Abandonado por todo mundo. Trai, né, a mulher que ele ama. Mas basicamente no final ele consegue se resolver, porque você vai ter uma pessoa que vai pertencer ao exército, né, as milícias da época lá. Então, por isso que ele se resolve. A obra, apesar de muito crítica, de colocar um personagem desconstruído, porque o Leonardo Pataca ele é todo errado, né? Ele é todo um traquinas, um pícaro, uma pessoa fora da idealização romântica, apesar disso ele termina com um final feliz. Então volta a carnavalização, tá? Esses são então os romances assim de maior destaque desse período. Os três indianistas, Guarani, Ubirajara e Iracema, os quatro, né, urbanos, que é o Senhora, o Diva e o Lucila, que é a trilogia do Zé de Alencar, mais o Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. E depois a gente vai ter os romances interioranos regionalistas, tá? Garimpeiro, Gaúcho, Tronco do Ipê, o Sertanejo, a Tio, Inocência. Esses são os maiores destaques dos romances, beleza? Tranquilo então, gente? Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.